Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Hoje chegamos aqui ao estudo do capítulo 10 de João e eu acredito que esse capítulo é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, mais falados. Todo mundo assim comenta sobre o capítulo 10, versículo 10, mas João 10 é muito mais do que João 10, 10. A gente tem muita coisa para ver. Eu tô aqui ainda vou tentar falar um pouquinho mais pausado devido a essa vozinha que me incomoda e tudo, assim que eu começo a falar. Mas bora logo para esse capítulo, porque meninas, é muita coisa para falar aqui hoje e coisa muito boa. E a gente já vê aqui bem no iniciozinho de João ele falando uma frase, né? Em verdade vos digo. E por que Jesus fala tanto, né? Em verdade? Nós já vimos alguns em verdade durante o decorrer aqui dos estudos dos capítulos de João. Jesus vai falar isso somente aqui no livro de João. Vocês que estão comigo desde lá de Mateus vão se lembrar que a gente não viu nenhuma vez Jesus fazendo essa referência. Em verdade vos digo. E por que ele está falando isso? Porque ele está querendo realmente reafirmar. No hebraico, a palavra que está escrita aí é uma palavra que a gente conhece muito no português, que é nosso amém. Não vou entrar aqui em detalhes do que significa a palavra amém na sua essência. Que a gente sabe que amém é uma concordância, é uma afirmação, uma certeza. E no hebraico está escrito tanto no hebraico quanto no grego, porque o Novo Testamento é escrito em grego. Amém e amém, significando que verdadeiramente, trazendo a ideia de, é realmente isso que eu quero passar, dando uma ênfase no valor da afirmação que ele está passando, verdadeiramente. É uma verdade, super verdade, vamos colocar assim, né? Uma redundância da verdade. Então, Jesus vai falar, se eu não me engano, são 25 vezes que ele vai usar esse termo, em verdade vos digo. Mas isso aqui era só para trazer uma curiosidadezinha que, como ele começou aqui no capítulo, eu não sei se vocês que estão novas aqui comigo, ou aqui na leitura da Bíblia, não comigo, perceberam que aqui em João, né, ele está fazendo essa referência do em verdade. Mas bora para saber o que Jesus está falando em verdade, o quê? Vamos ler o versículo 1. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe para outra parte. Esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as portas e as ovelhas ouvem a voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, elas o seguem porque lhes conhecem a voz. Aqui é Jesus fazendo uma parábola, né? Usando a parábola das ovelhas e do pastor. Nós somos as ovelhas e ele é o pastor. E ele está usando um termo muito conhecido ali para os judeus, que é as ovelhas, o pastor, porque é algo que faz parte da cultura deles. O povo judeu é um povo que pastoreia, a gente vai ver isso muito no Velho Testamento. A cultura é muito voltada para o pastoreio de ovelhas. E o aprisco é um curralzinho onde ficavam as ovelhas. E ali colocava-se, né? Às vezes o pastor ele tinha mais de um aprisco, mais de um curral. Então ele colocava um porteiro para ficar ali. À noite essas ovelhinhas elas entram, eu gosto de chamar ovelhinhas, mas são ovelhas. À noite as ovelhas entram no seu descanso, fica ali um pastor, um porteiro, e o porteiro ele só abre a porta pro pastor. Aí ele diz que o ladrão e o salteador vêm para tentar roubar essas ovelhas. Gente, mas qual que é a diferença de ladrão e salteador? Não é a mesma coisa? Não, o ladrão é mais ou menos como se o ladrão ele entra na casa quando a gente não tá em casa, rouba tudo ali. O salteador não, ele entra quando a gente tá e ele ainda nos bate, ele é mais agressivo do que o ladrão, tem um quê de violência. E aqui nessa parábola, né, Jesus está falando que
O porteiro, ele abre a porta somente para o pastor. O pastor vai chamar as ovelhas uma por uma e elas vão saindo. Depois que a última ovelha passa pela porta, né, sai dessa porta, elas seguem a voz do pastor, porque elas conhecem quem é o pastor. Meninas, será que nós estamos conhecendo a voz do nosso pastor? Nós conseguimos, diante de tantas vozes, né, que ficam aqui nas nossas cabeças, falando tantas coisas, será que nós conseguimos entender, ouvir a voz desse pastor, sair atrás dele quando ele nos chama e segui-lo? Sei não, vamos pensar aí, pensa aí. Bora aqui para a Bíblia, bora pro texto, vamos continuar. E aí ele diz aqui, no versículo 7, Jesus, pois, afirmou de novo, em verdade, olha o em verdade de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha a gente chegando aqui agora no terceiro eu sou de Jesus. Nós já vimos que Jesus é o bom pastor, que Jesus é a luz do mundo. E agora, Jesus é a porta das ovelhas. O aprisco, ele tinha uma porta só. Era uma porta de entrada e uma porta de saída. Jesus é esse que é a porta. Somente podemos entrar para termos contato com esse pastor por essa porta. Não há outra porta, não há outro caminho, não tem jeito. Se a gente quiser, não tem como. Ele é a porta, aquele que nos conduz até o aprisco. O aprisco, no caso, é a família, né? Ali o cercadinho onde estamos, onde temos comunhão, nos juntamos a outras ovelhas e ali somos guardadas, protegidas, cuidadas, porque a ovelha é um animal que ela não consegue sobreviver só, ela não consegue, ela precisa do cuidado do pastor para cuidar ali das suas feridinhas, para tirar os carrapichos, os carrapatos, né? Ela dá muito... não é carrapato, é tipo um carrapato mesmo ali perto da orelha, e aí é necessário que o pastor venha, tire esses carrapatos, unge ali a cabeça, unge os ouvidos para que esses carrapatos, eu estou usando carrapato porque eu não sei o termo correto, né? Esses insetos que estão ali perturbando, bem juntinho ali do ouvidinho da ovelha, ali perturbando bastante. O pastor é que cuida, e ele cuida nesse aprisco, e a única porta que há é Jesus, que diz, eu sou a porta das ovelhas. Nós só podemos entrar no aprisco de Deus se entrarmos pela porta, que é Jesus. Não tem outra porta, não tem como tentar achar um atalho, não tem. A gente só entra pela porta. E o mais bonito que eu... Olha que coisa mais linda que ele fala aqui. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Nós só seremos salvos se entrarmos pela porta que é Jesus. Nós vamos entrar. E aí fala que sairá. Mas sairá como? Porque ele nos chama pelo nome. E aí nós vamos atrás dele porque encontramos o quê? Pastagem, porque é isso que o pastor faz. Nós entraremos, estaremos salvos e sairemos com ele e encontraremos pastagem. E aí me faz muito lembrar lá do Salmo 23, né? Que olha o pastor lá do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazes em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas, me faz descansar. O seu cajado, eu tô pulando algumas partes, o seu cajado, o seu bordão me consolam. Ele me unge a cabeça com óleo e bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Menina, Salmo 23, a porta que é Jesus, nos levando a pastagens verdes, a um lugar de descanso, águas tranquilas, que é isso que o pastor quer para nossa vida, nos alimentar, cuidar das nossas feridas,
nos dá de beber, nos dá saciar a nossa sede, saciar a nossa fome. Lembra do bom pastor? Lembra do pão da vida? É exatamente isso. Entramos pela porta, nos alimentamos do pão da vida, somos iluminados pela luz do mundo que é Jesus. E aí pastamos com ele em pastos verdejantes. Ah, não. Vamos concordar que é muito bonito, é poético, mas é literal. A gente não fica só no âmbito da poesia, a gente passa para literalidade, que é esse mesmo, que é isso que Jesus está nos chamando. Venha para mim, venha por mim. E aí lembra lá de João 1:1, tudo que foi feito através dele, por ele, para ele. Eu sou a porta, é por mim e é através de mim. Então, meninas, é poesia, mas é literal para nossas vidas, um convite a entrarmos por essa porta que é Jesus. O terceiro eu sou a porta, a única porta que se abre, que te protege depois e ainda te chama para sair e pastar. Me seguir e pastar numa pastagem verde e abundante. Mas bora aqui, porque eu já não tenho nem noção do tempo que eu tô falando e já tô vendo que vai ficar grande, tá tudo certo, porque João 10 é isso. É muita coisa pra gente aprender aqui desse Jesus maravilhoso. E agora o que vem a gente aqui em João 10, quando a gente pensa assim, não tem como melhorar. Tem, porque aqui melhora. Aqui só fica cada vez melhor. Mas bora aqui pro capítulo. Vamos terminar aqui. E aí ele termina falando que vamos encontrar pastagem, e aí vem o versículo mais conhecido, mais falado, mais discutido, com várias interpretações de A e B, uns acham que é isso, outros acham que não é isso, que é aquilo, mas bora aqui pro capítulo. Olha só o que Jesus está falando. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E aqui a gente tem muito, até no meio cristão as pessoas até mudam, falam o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus aqui não está falando diretamente do diabo, não é isso. Claro que todos esses atributos também são dados, né, conectados a ele, mas aqui ele está falando mesmo, porque a gente tem que olhar o contexto, texto e contexto do que ele estava falando, dos salteadores, que na verdade são esses falsos profetas que vieram antes dele, que são esses mestres da lei que ficaram ali presos a nuances que não trazem vida, e é isso que ele está falando. Obviamente que o diabo também vem para matar, roubar e destruir. O que ele está falando ali é que esses que vieram antes dele, vieram com a promessa. E hoje vieram antes e vieram depois, porque hoje a gente tá cheio desse povo aí, com falsas promessas, prometendo coisas, dizendo que é isso, que é aquilo, e na verdade só nos rouba do verdadeiro pastor, do verdadeiro, da porta que nos conduz ao próprio Jesus, que é a própria porta. E é isso que ele tá falando. Eles vieram para matar o seu entendimento, matar a sua vida, porque quando nós estamos num aprisco que não pertence ao pastor, nós nos perdemos. Vieram para roubar o seu entendimento, roubar a sua paz, roubar a sua vida. Mas eu não. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí é Gênesis 1 de novo aqui, porque eu gosto de fazer essas comparações, porque realmente eu vejo a vida abundante que nos foi prometida, que nos foi criada, né, design, lá no início da criação, lá no Éden, onde tínhamos abundância de coisas que nos alimentavam, alimentava a alma, alimentava o espírito, alimentava o corpo. Era uma presença de Deus abundante, era uma conexão com Deus perpétua, permanente. E eu acho, não sei que talvez eu vou fugir um pouco aqui do padrão desse vida abundante, que é termos coisas aqui nesse mundo, e eu acredito realmente que nós temos que ter uma vida abundante. Nós somos chamados para ter uma vida abundante aqui com Deus, abundância de paz, abundância de bens materiais, abundância abundância emocional, abundância em
todos os sentidos literal que essa palavra nos traz, para vivermos uma vida abundantemente aqui na terra. Mas eu, assim como Jesus, eu gosto de ir na contramão do que as pessoas sempre pensam, porque eu gosto de pensar. E eu não estou dizendo com isso que Jesus não está nos dizendo para termos essa vida abundante, mas eu particularmente não gosto de fiarmos sempre nessas coisas que às vezes parece que estão muito claras. Então vamos pensar um pouquinho mais aqui, vem comigo meninas, vem comigo, eu já falei isso no vídeo de ontem, vem comigo, viaja comigo, abre os seus olhos para vermos que abundância é essa. Olha só, o pastor está abrindo a porta, nos levando para um aprisco, um lugar de segurança, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, e nos chama para ter vida abundante. Com o quê? Que vida abundante é essa? É uma vida abundante com o próprio pastor. É a abundância de relacionamento com ele. Um relacionamento, uma troca. Lá do Éden, aqui, volta para Gênesis, vamos voltar para Gênesis. Aquele relacionamento diário com ele, que nos trazia toda a presença de Deus, que não existe nada mais abundante nas nossas vidas, mais importante, que traz mais paz, conhecimento, sabedoria, paz de espírito, paz de alma, paz nas emoções, paz familiar, em todos os sentidos, do que termos abundância de relacionamento com Deus. E claro que quando nós temos essa abundância de relacionamento com Deus, olha Mateus, né? Eu gosto de fazer essas referências. Olha Mateus 6, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E eu acho, de verdade, que quando aprendemos ter, e eu tô nesse caminho, tentando, tô engatinhando ainda. Eu acho que eu tô bem no comecinho ainda, por mais que já esteja há anos numa vida cristã. Eu acho que agora que eu realmente comecei a entender a verdadeira abundância aqui de João 10:10. Que é termos abundância de vida com Ele. Quando temos esse relacionamento com Ele, todas as outras coisas nos são acrescentadas, quer seja financeira, de saúde, espiritual, familiar, relacional, e Ele nos chama para isso. Sim, nos chama, mas a abundância maior que eu consigo tirar aqui para a minha vida, e que eu acho que tem feito a diferença e vai fazer, porque agora eu tenho entendido mais ainda, é uma abundância de relacionamento com Ele. É a restauração do Éden, é a restauração de Gênesis 1, voltando ao princípio, voltando para aquilo que nós fomos criadas. Qual é o maior propósito da nossa vida? É o nosso relacionamento com Deus. Então hoje eu quero focar nessa abundância de relacionamento com Ele, porque se nós nos focamos no relacionamento com Ele, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, e aí sim passamos a ter uma vida abundante, independentemente das coisas que temos ou não temos, tá bom? Mas bora seguir esse capítulo, porque, como eu disse, será que vai melhorar? Melhora, porque agora vem mais um Eu Sou, que é maravilhoso. Que aqui em João 11:11 ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Gente, para tudo. Olha o pastor que ele estava falando ali no comecinho. É ele mesmo. E ele não só diz... Ai, isso me emociona. Ele não é só o pastor. Ele é o bom pastor. Pastor, muita gente pode ser. Pastor, qualquer um diz eu sou pastor. E eu tô falando agora até no termo literal aqui que a gente vive nos nossos dias. Ou aquele que cuida, né? Eu acho que eu tô aqui fazendo um papel de pastora, de cuidadora. Não tenho título e nem quero ter, tá? Vamos colocar aqui. Mas é o cuidar, é o falar. Mas, gente, eu não sou e nunca serei esse bom pastor, porque eu não tenho qualificações. Não sou, não adianta. Pode ser o pastor mais eloquente, mais conhecedor da palavra, mais que realmente te ajuda a conduzir você pela porta, mas o bom pastor é só um. É só Jesus. E eu acho isso maravilhoso, que ele sabe quem ele é, ele sabe quem ele é, ele sabe quem ele é nele mesmo, ele sabe quem ele é no Pai. E ele diz: eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E aqui ele está fazendo uma referência da sua morte. Ele vai morrer, né? Que aqui ele ainda não tinha morrido.
Aliás, já tinha porque se a gente for partir do pressuposto que João tinha escrito depois da morte. Mas aqui, fazendo essa referência, quando ele fala isso, ele não tinha morrido. Eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor é esse que se dá, que se doa, dá a sua vida. Ninguém mais deu a vida por nós, a não ser ele, o bom pastor. A não ser Jesus, a porta, o bom pastor. Vamos aqui para o versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Gente, quem é esse mercenário que Jesus está falando aqui? Jesus está usando o palavreado, né, do dia a dia para que os judeus daquela época entendessem. O pastor, às vezes, e agora estamos falando do pastor literal de ovelha, ele tinha mais de um aprisco. E aí ele contratava uma pessoa que era chamada de mercenário para cuidar ali das suas ovelhas. Só que às vezes quando o lobo, literal, nós estamos falando agora literal mesmo, o lobo vinha, o mercenário ele recebia um salário, as ovelhas não pertenciam a ele. Então quando o lobo vinha, por medo, não são minhas ovelhas mesmo, não vou enfrentar não. O mercenário dava no pé. Fugia, deixava as ovelhas ali desprotegidas para serem abatidas pelo lobo. Mas o bom pastor não. O bom pastor, ele dá a sua vida. Se tiver que morrer como teve que morrer, ele morre como ele morreu. É isso que ele está falando aqui. Eu não sei se esses pastores que a chegada do lobo, não sei se é mercenário não, que quando o lobo vem, vai embora porque não quer arriscar a sua vida. Eu não, eu sou bom pastor que dou a minha vida, doei a minha vida, morri pelas minhas ovelhas e elas me conhecem porque elas sabem quem eu sou. Eu não sou qualquer um, eu não sou simplesmente um mercenário que está ali cuidando, né, ganhando o meu salário. Eu fiz isso de bom coração, eu fiz isso sem que fosse me pago um preço. Ao contrário, quem pagou o preço fui eu pelas minhas ovelhas. Eu que paguei com a minha vida, porque eu sou o bom pastor. Ai, meninas, eu acho assim, eu acho João 10, esse capítulo ele toca muito no meu coração. Toca muito porque eu consigo ver que ele é a porta, né? A porta que nos leva até ele mesmo. Jesus é a porta que nos leva ao Pai e ele é o bom pastor. Ele nos chama de volta a termos uma vida abundante de comunhão com ele e depois todas as outras coisas virão através dessa vida abundante de comunhão com ele. E além disso, a gente entende que ele morreu, ele se deu. Lembra lá de João, né, que ele veio habitar no nosso meio e ele veio porque ele quis, não porque ele foi forçado, não porque o Pai obrigou, mas ele deu a vida dele de bom coração, né, partindo dele mesmo, sem ser forçado, sem ser pedido. E bora aqui que ainda tem mais coisa. E ele ainda diz que ele ainda tem outras ovelhas em outros que não são desses apriscos, que não são deste aprisco. São as ovelhas que estão perdidas e ele está chamando, ele quer que essas ovelhas venham para o aprisco dele. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. O Pai ama o Filho, porque ele dá a vida para trazer essas outras ovelhas que estão aí em outro aprisco, que não é o aprisco do bom pastor. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu estou espontaneamente dando. Ele está se referindo à vida dele, que ninguém tirou a vida dele, né? Como as pessoas querem, muita gente tem ódio aos judeus, porque os judeus mataram Jesus. Não, ele mesmo se entregou, ele mesmo deu a vida dele espontaneamente para chamar essas ovelhas de volta. Eu tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Lá antes da criação, antes mesmo da fundação do mundo. Olha Gênesis 1 aqui de novo. Eu já muito antes, eu e o Pai, eu entreguei a minha vida, eu concordei com o Pai de
espontaneamente, ninguém me forçou. Sabe por quê? Porque muito antes da criação do mundo, eu já sabia que eu seria a porta que conduziria de novo as ovelhas ao aprisco. E eu já sabia que eu sou o bom pastor, que estou com elas ali levando para pastos verdejantes e chamando de volta para uma vida abundante de comunhão comigo e com o Pai. Ai, meninas, se isso não tocar no seu coração, eu não sei mais o que toca, porque eu tô aqui tentando me conter para falar para vocês. Quem é esse bom pastor? Que porta é essa? Que aprisco é esse? Que vida abundante é essa? É vida abundante na terra, sim, mas é muito mais do que essa vida abundante que hoje a gente vê muito as pessoas falando. E eu concordo também, eu não quero aqui desmerecer essa vida abundante não, mas a maior abundância que nós possamos encontrar aqui em João 10 é a abundância de relacionamento com Ele. E eu quero frisar, é a abundância de relacionamento com Ele, porque quando temos esse relacionamento, aí a gente volta ao princípio da criação, aí a gente volta para aquilo que nós fomos criados, que é para termos comunhão, o principal. Para que eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui? O principal motivo, eu consigo ver. O principal motivo pelo qual fomos criados, para mim aqui João 10 nos remete de volta, é a termos comunhão com o Pai, com o nosso Criador, que nos fez para termos esse relacionamento de pai e filha, de pastor e ovelha, que cuida, que tira os carrapatinhos, que unge a cabeça, que nos chama, né? E nós lá, Salmos 23 diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando nós estamos ali seguindo, primeiro a gente segue o bom pastor, e aí bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E essa bondade e a misericórdia é a vida abundante, abundante do relacionamento com Deus, abundante da misericórdia dele e abundante da bondade dele, que nos seguirão. E quando a sua bondade e a sua misericórdia nos seguem, aí a gente tem vida abundante aqui na terra. Prosperidade, não, eu não quero falar de prosperidade financeira, eu não gosto disso. Prosperidade, sim, financeira também, mas prosperidade de espírito, prosperidade de abundância da presença de Deus. Eu não sei se eu fui clara hoje, mas para mim, João 10, quero frisar aqui, vai além dessa abundância aqui na terra. A maior é a abundância aqui na terra de relacionamento com Ele, mas a maior coisa que eu tirei, acho que eu já falei, tô ficando redundante, é a abundância de relacionamento com Ele. Amém, meninas? Então, que você possa ter uma vida abundante, primeiro de relacionamento com Ele, depois das coisas que essa abundância de relacionamento com Ele produz na sua vida e na minha vida. Que Deus abençoe o seu dia, que nós possamos entender que nós só temos uma porta, que é Jesus, que nós só temos um bom pastor, que é Jesus. Vamos entrar por essa porta, ficarmos com Ele ali no aprisco e ouvir, aprendermos a conhecer a voz desse pastor, que é Jesus, não o pastor, mas o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então hoje eu quero que Ele seja o bom pastor na minha vida. E eu quero que você querer também que Ele seja o bom pastor na sua vida. Vamos viver ouvindo essa voz que nos fala, que nos conduz a caminhos tão bonitos, verdejantes. Às vezes a gente anda pelo vale da sombra da morte, mas ainda assim nós conhecemos a voz dele e sabemos para onde ele nos irá conduzir, que são pastos verdejantes e águas tranquilas. Amém? Deus abençoe o seu dia. A gente se vê aqui amanhã para tem mais um Eu Sou amanhã, no capítulo de amanhã, em João 11. Deus te abençoe.